volta com o Em Discussão, hoje falando sobre os videogames. Eu tenho dois estudos bem diferentes aqui, conforme a gente falou no bloco anterior. Olha só, o British Medical Journal publicou o resultado de uma pesquisa de 10 anos com mais de 11 mil crianças sobre o tema: podem os jogos eletrônicos e a televisão determinar mudanças de comportamento nas crianças? E a resposta foi não. No entanto, existe um outro estudo feito no Canadá por uma psicóloga chamada Mirjana Bajovic, da Universidade de Brock. Observou o comportamento de estudantes em 7 escolas em Ontário e o objetivo era entender o tipo de jogos que eles jogavam e o tempo que eles gastavam com cada jogo e a influência do videogame nas atitudes. E aí ela constatou que a superexposição a esse tipo de jogo diminuiu o sentimento de solidariedade com o próximo. Aí é o que eu quero saber de vocês. Que valores os jogos atualmente estão passando? Você tem um conhecimento maior de jogos. Coisas como machismo, misoginia, até homofobia, acaba passando por esses jogos? Passa muito, só que hoje em dia como a gente tem tido um avanço muito grande nessa questão de discussão de questões de direitos humanos, aí você tem, por exemplo, a Lara Croft do jogo Tomb Raider, né? Que antigamente ela tinha curvas mais sensuais nos outros jogos da franquia, agora ela veio mais comportadinha, né? O pessoal tá procurando tratar... Evitar a sensualização. Exato. A sensualização excessiva da mulher, você colocar o homossexual à margem Existem jogos com personagens Sim, existe. Inclusive um paraibano de uma empresa lá de Campina Grande chamada Ninja Garage. É um jogo que trata uma travesti, né? E ela é o personagem principal do jogo. É muito... Olha só, que coisa. E a Paraíba, né? Paraibana. Exatamente. Olha aí. A Paraíba tem muitos jogos assim, com temáticas no cenário independente, né? Que tratam de diversas temáticas, né? Eu vou falar com você sobre isso já já. Eu queria só complementar com o Roberto. Como uma criança que não tem bagagem suficiente vai jogar um jogo que tem tiro, morte, violência, agressão contra mulheres e tudo mais, e aí os pais têm que escolher o jogo para o filho? Como é que é isso? A educação familiar, para mim, é a base dessa criança. Então não adianta jogar essa educação ou por jogo e achar que ele vai desenvolver isso sozinho, né? Porque ele vai ser ensinado a ter respeito pelas pessoas, né? Pela diversidade, pelos direitos humanos, pela população LGBT. E aí, muitas vezes, ele pode confundir isso, né? Ele achar que, como ele pode fazer isso no mundo virtual, né? E de exclusão a essas pessoas, ele pode achar que isso também vale para o mundo real. Mas uma criança que é bem educada e entende que o mundo real está ali, os pais já conseguiram passar valores para aquela criança. Quando ela vai jogar aquilo ali, ela não dá muito valor à questão que está no jogo ali, ela não é influenciada. Não, a gente sabe que toda criança é influenciada por todas as questões sociais. Não é só o que ela aprende dentro de casa, né? Mas o que ela aprende também fora, inclusive no mundo virtual. Porque a gente sabe que no mundo virtual tem muita coisa que pode fazer com que essa criança dispare algo que às vezes não está latente nela, né? Então, é sempre dialogar, eu sempre falo isso. Os pais precisam estar atentos e às vezes ter senhas, não é? Para essa criança entrar e essa criança sair. E saber o que ela pode ver no mundo virtual. Eu sou da política que criança e até adolescente mesmo não tem direito à privacidade, porque os pais precisam acompanhar sim o que eles estão fazendo, com quem que eles estão conversando, tudo. Inclusive esses jogos que a gente está falando, jogos de tiro, jogos que tem violência e tal, não são jogos que tem... existe classificação etária para jogos no Brasil, tá? Sim. Então, são todos jogos para maiores de 18 anos. Então, se a criança está jogando é porque o pai deixou, então o pai já foi negligente aí, né? Acontece muito na nossa geração que o pessoal dizia que Xuxa foi nossa babá, né? Ou seja, a mãe colocava na frente da TV e a TV entretinha você ali por um tempo até da hora de você ir para a escola. Hoje em dia, você diz, o videogame é minha babá, então joga aí qual jogo que tu quer? Mas isso é de classificação acima de 18 anos. Não, mas bota, o que é que tem, dá um tiro, o que é que tem isso e tal.
né? E deixa lá sem filtro e a criança está sendo exposta ali desde cedo, né? Legal, então o controle sim dos pais é fundamental. Sempre limite. Né? Limite. Quando a gente fala de educação, a gente vai falar de limite. Limite é sempre bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre a influência positiva dos jogos, né? Eu sei que o Pablo tem um trabalho aí de desenvolvimento de jogos, inclusive você fez um jogo de desenvolvimento para autistas. Exato. O nome do jogo é As Descobertas de Albert. Ele já está disponível para Android, para iOS e para Windows Phone. Gratuito? Gratuito. Ele foi desenvolvido para o edital do governo, o edital Inovaps, né? E ele trabalha 4 aspectos os que os autistas são deficientes, né? Mais deficitários. A gente trabalha aí a parte da fala, a parte de olhar nos olhos, né? A parte da identificação de expressões faciais e a parte de identificação de formas orgânicas e inorgânicas. Então, particularmente, eu tive uma experiência muito boa, muito interessante, porque eu não sou psicólogo, eu sou desenvolvedor. Então, eu tive que me cercar de pessoas que poderiam me auxiliar, prestaram consultoria, vários amigos que são da área, psicólogos, pedagogos, pessoal da educação, e a gente conseguiu desenvolver aí essas 4 atividades. E eu expus meu filho a elas, porque ele foi a primeira cobaia, né? A cobaia tá em casa. E ele, por exemplo, eu ficava, a cada jogo que ele ia jogar, eu ficava com medo se aquilo ia ser eficiente. E ele não falava muito bem, aí a gente perguntava, porque é um jogo que tem que ser assistido, você tem que estar junto com ele. Aí ele abriu de expressões faciais. E como é que o Albert está agora? Aí ele está numa situação que ele está feliz, está com sorvete. Aí meu filho apertava qualquer coisa lá, só para escutar o reforço, né? Muito bem, que pena e tal. Aí depois de um tempo ele começou feliz, triste. Ele soube com diferenciar. raiva. E o que mais nos deixou empolgados com o jogo foi a parte da fala, porque a parte da fala não é um jogo. O Albert está num cenário com a mãe, num quarto, ou no cenário na padaria, ou no cenário na cozinha. E tem algum item que está destacado, e ele tem que clicar, a criança tem que clicar. Diz, clica lá naquilo que está lá. Quando ele clica na maçã, por exemplo, aí o Albert fala, papai, quero maçã. Aí o pai entrega a maçã para o Albert e ele diz, obrigado. E nós supomos que aquilo poderia influenciar a criança para falar. E meu filho, uma vez a gente estava na padaria e meu filho gosta de cuscuz muito. E a gente ia pedir numa padaria que pedir cuscuz. Ele, não, pão. Vai pedir pão. Daí já foi um diferente. Aí ele disse, queijo. Eu disse, tá, pedi queijo. Quando eu sentei, ele fez, papai, quero queijo, por favor. Ele nunca tinha falado uma frase assim. Nossa, isso deve ter sido máximo para você. Eu controlei a emoção, abri o pão, coloquei o queijo, entreguei, ele fez, obrigado, papai. Pronto. Aí, muito bom. Parabéns. Desmaiou, não. Exato. Só que a gente entende que se você conhece um autista, você só conhece ele, né? Você não conhece todo o espectro do autismo. Uhum. Tem muito mais coisas que podem ser colocadas, mas para poder atingir outras crianças, né? Outras mais pessoas com outras deficiências, né? Ok, só antes de terminar, eu queria agradecer a vocês mais uma vez. Eu queria dizer que foi bacana essa discussão e queria que você deixasse assim, caso algum pai ou alguma mãe esteja precisando de um auxílio psicológico, principalmente com essa relação com jogos eletrônicos, como é que procura você? Então, eu vou deixar meu telefone, o WhatsApp também, é 987517340. Eu atendo numa clínica em Miramar e atendo também aqui perto do centro da cidade. Então, se alguém quiser, eu estou à disposição, eu trabalho com crianças, adolescentes, jovens e adultos. Perfeito. E Pablo, eu queria também, antes de despedir, que você falasse um pouquinho sobre o panorama dos jogos, da sua percepção sobre esse mercado. Bom, eu vou falar mais do panorama de desenvolvimento de jogos aqui na Paraíba, né? Que é um fenômeno que vem crescendo de 2008 para cá. A gente iniciou ali, em Campina Grande teve esse início do crescimento e desenvolvimento de jogos, o pessoal foi fazendo jogos, foi ganhando prêmios, e aqui em João Pessoa, de 4 anos para cá, a gente vem vem experimentando o surgimento de algumas empresas que estão desenvolvendo para dispositivos móveis, desenvolvendo para computador, né, e conseguindo alcançar pessoas, fazer negócios, né, porque o jogo, tanto casual como educativo, ou seja, tem espaço para tudo, e a gente está vendo que muitas empresas aqui estão surgindo com isso. Muito
muito em virtude do surgimento de escolas e faculdades de desenvolvimento, né? Lá em Campina Grande tem uma faculdade de desenvolvimento, um curso de graduação, aqui em João Pessoa um curso de pós-graduação, né? E alguns cursos técnicos também. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Pela presença de vocês. A discussão teve que terminar aqui, mas ela pode continuar aí do outro lado da telinha. Leve esses argumentos que você ouviu durante o programa para discutir com o seu filho, com os pais, com os amigos, nas rodas de conversa, na faculdade, no trabalho, enfim. E nunca deixe de se informar com qualidade, porque só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.